Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia, que bom estar com vocês neste domingo. Olá, vocês que nos assistem aí pelo YouTube dos mais variados lugares, todos são bem-vindos a este culto aqui na nossa Igreja Batista da Freguesia. Você é muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua família. Quero lembrar a você de algumas das razões pelas quais nós oramos, e eu gostaria de lembrar que há aniversários que estão sendo feitos: aniversário do Ícaro, da Lúcia Mazzoni, do Alexandre, da Denise Mazzoni, da Sofia, da Laci, do Marcelo Torres também, que todos esses sejam ricamente abençoados. Lembro dos aniversários de casamento, temos alguns nesse período: aniversário do pastor Flávio e da Mônica, aniversário da Cláudia e do Gerson, aniversário do Alexandre e da Vivian, e aniversário também do José Américo e da Jaqueline, aquele José Américo que tem aquele apelido carinhoso que nós sempre conhecemos como o Meco. O Meco e a Jaqueline estão agora vivendo em Santa Cruz da Serra, mas que Deus esteja ali com eles, abençoando-os também. Vamos orar pela cura de Marilac, Rejane, Rosa. Marilac pediu para dar um recado à igreja, que os exames dela estão cada vez melhores, e ela está agradecendo a oração dos irmãos. Ela tem melhorado bastante. Nós também vamos estar orando pelo nosso país, sempre oramos pelo Brasil, pelos seus líderes, orando também pelos profissionais de saúde, pelos pastores e pelos missionários. Orando também por aqueles pastores que estão vivendo dificuldades nesse tempo ainda, orando pelas igrejas, vamos estar orando. Você pode participar com as suas doações. Nós estamos em várias iniciativas na área social. Você pode também contribuir com cestas básicas para as famílias empobrecidas nesse momento. Nós temos trabalhado bastante nesse sentido, a nossa igreja, e então você pode cooperar. Cada cesta básica tem um valor de R$ 57. Cooperamos também com leite para os idosos, do Retiro Batista dos Idosos, né? Você pode cooperar com caixas de leite ou com caixinhas de leite, pode fazer e trazer as doações no templo, na Rua Magno Martins 165, na freguesia Nele do Governador, e ainda fazemos o apoio a uma instituição, a Chácara dos Profetas, uma instituição que ajuda homens a se libertarem da dependência química. Muito bem. Lembro que nós estamos com os nossos cultos presenciais acontecendo regularmente nos domingos às 10h30 da manhã. Você está sempre convidado. Neste domingo, nós temos o nosso culto e logo depois uma breve assembleia de apenas 15 minutos, apenas para movimentação de membros e dar algumas informações para os irmãos. Vamos ter a primeira assembleia completa, com todos os assuntos sendo tratados, apenas no final de outubro. Muito bem, vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus para o culto dessa manhã, e logo depois nós vamos estar no nosso momento de cânticos, né? Então vamos lá, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor. O Senhor tem sido tão bom para nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoa, Senhor, nossa igreja. Abençoa todos esses que estão nos acompanhando, seja presencialmente, seja, Senhor, à distância, pelas mídias sociais. Senhor, que todas essas famílias sejam ricamente abençoadas. E quero, Senhor, suplicar que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito para ministrar e para compreender a tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o nosso tempo de cânticos e louvores. Vamos lá. Seus olhos estão sobre mim.
amigo fiel e dedilho em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Que foi morto, santo, santo ele é. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. És tudo para mim e eu te adorarei. O Senhor é tudo para nós e nós temos sempre motivos para adorar e para celebrar. Que a gente possa confiar no Senhor, possa confiar nele por o que ele tem de propósito para tudo que a gente vive
tudo que a gente está vivendo, seja globalmente, seja individualmente, seja na nossa intimidade, mas Ele sempre tem algo a ensinar para nós, que a gente possa adorar o Senhor em todo o tempo. Amém? Fica agora com a mensagem do pastor Rogério. Muito bem, que coisa boa poder cantar, louvar a Deus, todos juntos. Muito bom mesmo. Que bom, eu agradeço muito ao grupo de louvor. Nós vamos agora tratar um assunto bastante interessante, muito oportuno, muito atual. E eu quero convidar você para que nós pensemos no seguinte. Nós temos visto muitas questões que estão ligadas às previsões bíblicas, né? Muitas coisas têm chamado nossa atenção nesse tempo, muitas coisas vão se cumprindo. Interessante que, embora nós tenhamos à nossa disposição muita tecnologia de informação, o percentual de pessoas que conhece a Cristo, conhece o Evangelho e que recebe Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, o percentual dos que têm essa atitude e essa decisão junto a amigos e a parentes que lhes deram testemunho pessoal, lhes deram conhecimento do Evangelho pessoalmente, relacionalmente, esse percentual é enorme e ele vai chegar a 70% ou mais das decisões por Cristo. Interessante como estar num pequeno grupo e conhecer a Cristo de forma relacional, como isso é eficaz, como é eficaz essa transmissão de vida na vida do Evangelho. Que interessante. E eu hoje gostaria de, numa conversa muito pessoal, sem a preocupação propriamente de uma preleção ou de um discurso, nada disso, mas uma conversa íntima com você. Nós tratamos um dos nossos cultos de domingo com a designação de culto em família, né? Isso tem uma conotação muito íntima, muito próxima, né? Muito próxima. E é isso que eu gostaria de ter com você hoje, uma conversa muito próxima. Você já pensou como seria bom se você pudesse um dia ouvir alguém batendo a porta? E quando você vai e abre, quem está ali é Jesus? Que coisa maravilhosa! Há um belíssimo poeta, compositor de músicas, um poeta maravilhoso que é o Estênio Marcius. E ele compôs uma música que tratava exatamente desse assunto. Alguém que abriu a sua porta e foi ver, e era Jesus. E Jesus, então, entrou, sentou à mesa com ele, tomou um copo d'água, descansou, conversou. Você já pensou como isso seria maravilhoso? Se nós pudéssemos ter Jesus na nossa casa, como seria bom sentar, comer com Jesus, convidar os amigos para que sentássemos todos à mesa, conversássemos ali à mesa, ouvindo o próprio Jesus. Lá nos tempos bíblicos do início da era cristã, algumas pessoas tiveram essa oportunidade. Isso certamente é algo maravilhoso. Comer as comidas que Jesus comia, o peixe assado na brasa, o pãozinho sem fermento, os figos. Também havia as espigas tostadas, né? Que bom comer isso. Tomar um suco de uva com Jesus, e Jesus tomava o vinho, tomar vinho com Jesus, não é? Sabendo então o seguinte, na hora que nós fôssemos tomar o vinho e comer o pão, Jesus certamente nos diria, examine-se. Seria maravilhoso. E eu quero pensar com você sobre isso. Esse sentar junto, comer junto, conversar entre amigos com Jesus. Na realidade, Jesus continua conosco. A Bíblia diz que Jesus passeia
no meio da igreja. A Bíblia nos conta que em Apocalipse há um momento em que Jesus diz: olha, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei e cearei com ele. Uma promessa de Jesus, e Jesus não mente não, Jesus não mente não. Quero lembrar alguns momentos com Jesus. Pegou sua Bíblia aí? Você já pensou que coisa maravilhosa? Orar junto com ele. Orar como está lá em João 17, a oração sacerdotal, participar daquele momento com Jesus. Mas há um momento em que os discípulos vão dizer assim: poxa, Jesus, ensina a gente a orar. Vamos lembrar disso? Vamos nos imaginar orando junto com Jesus? Abra aí sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, de 9 a 15. Abra aí sua Bíblia. Abra aí, Mateus 6, de 9 a 15. Mateus 6, de 9 a 15. Vamos pensar que essa oração foi um grupo ali, juntinho de Jesus, aprendendo com ele. Jesus dizendo: olha, queridos, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Já pensou que maravilha? Juntinhos, sentados à mesa com Jesus, fazendo oração com ele, ou cantando com ele. Jesus teve um momento que estava juntinho com os seus discípulos e eles cantaram. Imagine, Jesus devia ter uma voz muito bonita. Mateus 26, aí mesmo em Mateus, lá no fim, depois daquele momento em que Jesus celebrou a ceia, lavou os pés dos discípulos, e ali em Mateus 26, no versículo 30, o texto diz que, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus ali com os seus queridos, com os seus discípulos, fez refeição, conversou, deu exemplo, cantou. Cantar em grupo com Jesus. Ou ainda conversar, bater um papo com Jesus sobre o Evangelho, como aconteceu em Mateus 16, de 13, venha comigo em Mateus 16, de 13 até 19, Mateus 16, de 13 a 19, Jesus conversando com seus discípulos, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. E então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Uma conversa teológica, uma conversa importantíssima, afirmando que a igreja está firmada na pedra que é Cristo. Bater um papo com ele. Trocar opiniões, que delícia, trocar opiniões sobre o cotidiano com Jesus, com os amigos, sentados juntos, comendo juntos, batendo um papo,
como aconteceu em Mateus 18, 21 até 25, Mateus 18, 21 a 25, que nos fala o seguinte, que Pedro se aproximou e perguntou ao Senhor, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Bate-papo com Jesus, trocar opiniões, conversar com Jesus, compartilhar a conversão de parentes, compartilhar a conversão e a transformação de amigos. Jesus, meu irmão, aquele meu irmão problemático, lembra, Jesus? Ele agora te conhece, ele recebeu o Senhor como Salvador na vida dele, algo está mudando no coração dele, como aconteceu ali em João 1:35. Veja lá comigo, vai um pouquinho para frente. João 1:35. Primeiro capítulo de João. Olha que coisa linda ali, aquele bate-papo sobre a conversão dos parentes, do irmão, do amigo, do vizinho. Olha que coisa linda. João 1, abra aí, 35. Que diz assim, olha, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, olha, esse aí é o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe, o que buscais? E disseram-lhe, Rabi, que quer dizer, mestre, onde é que você fica? E respondeu-lhes, vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, olha só, na casa de Jesus, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2, que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, dizendo, achamos o Mestre, que quer dizer o Cristo, e o levou até Jesus. Conversão, encontro, comer junto, compartilhar, vida na vida com Jesus, e vai acontecendo que pessoas vão sendo salvas. Estou falando isso tudo para você, para relembrar a você a importância de compartilhar o Evangelho de forma relacional. Um encontro de amigos que vivem o Evangelho, com outros amigos que ainda não vivem o Evangelho. E ali mostrar com vida na vida, da mesma maneira como Jesus fez. Fez com seus discípulos, fez com seus amigos, fez com desconhecidos. Queridos, depois de tanto tempo de isolamento, a sociedade está ávida do encontro. Está ávida do encontro. Ainda que tenhamos que ter alguns cuidados ainda, nós estamos ávidos do encontro. E a sociedade está ávida do encontro. Mas tem uma coisa, a sociedade, na realidade, está ávida de Deus. Aquele vazio que as pessoas estão sentindo cada vez mais, só pode ser preenchido com Jesus, com a salvação em Cristo. Crentes estão ávidos de gerar filhos na fé, de gerar novos convertidos, de ver seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos, conhecidos e desconhecidos, convertidos e salvos, porque afinal de contas, nós estamos todos os dias percebendo que Jesus está voltando. Certa vez, no pequeno grupo multiplicador dos jovens da nossa igreja, eles estavam ali num momento muito bom antes da pandemia, agora estão retornando nos encontros presenciais. Uma vez, lá estava uma das meninas
que não é da nossa igreja, não era crente, não conhecia o evangelho, mas ali foi convidada. E naquele encontro, quando se ria, brincava, cantava, orava, falava das coisas do evangelho, lia-se a Bíblia, discutia-se, ela gostou tanto daquela dinâmica, e ela, que era uma menina assim muito despachada, ela disse assim, o nome dela é Tainá, ela disse, olha, eu não gosto muito de igreja, mas aqui eu venho e gosto. Ela estava de uma forma espontânea, simples, falando da alegria do encontro e de conhecer o evangelho através da vida das pessoas. O pequeno grupo na nossa casa, o pequeno grupo de encontro e de relacionamento, para que se fale também do amor de Deus, é um local de acolhimento, acolher pessoas. Na sociedade há tanta discriminação, há tanta separação, há tantas formas de se falar nos outros e nós, como se devesse haver uma separação, e não deve haver, porque afinal a Bíblia nos ensina que nós devemos ser luz e sal do mundo. E a luz só ilumina junto, o sal só salga junto. Então, quando você acolhe alguém num pequeno grupo, na sua casa, na sua igreja, seja como for, quando você acolhe, você primeiro está ganhando essa pessoa para você. Ela vai passar a confiar em você, gostar de você, e vocês vão desenvolver um relacionamento. Consequentemente, como você vive o evangelho, essa pessoa será ganha para Cristo. E essa pessoa ganha para Cristo, será ganha para a igreja de Cristo. E ela terá ali o seu grupo de comunhão, o grupo de aquecimento da fé, o grupo de bênção e do conhecimento de Jesus. Queridos, nós devemos sempre lembrar que Satanás não descansa. E sempre que nós tomarmos alguma iniciativa acolhendo pessoas, apresentando Jesus, ele irá tentar impedir. Mas nós devemos ter a iniciativa, lembrando que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E aí você pode se perguntar, mas pastor, eu sempre tive acostumado àquela questão do formato tradicional da igreja. A gente vai uma vez por semana e senta lá, ouve o culto, ouve a pregação, canta os hinos e vai para casa. Por que não pode continuar assim? Olha, claro que pode. O pequeno grupo vem somar. Aquele momento de adoração é muito importante. Mas a humanidade é dinâmica. A história da humanidade é dinâmica. Há um grande pastor, antropólogo, missionário, que se chama Ronaldo Lidório, fez um trabalho maravilhoso entre os índios cocombas, nativos cocombas, tem uma experiência maravilhosa, livros maravilhosos, e ele disse uma frase uma vez interessante, que ele disse que os cachorros do passado não conseguem mais caçar os coelhos de hoje. Ué, o que essa frase quer dizer? Ele está dizendo que talvez, num sentido prático da caça, cães que já estão há muito tempo caçando e já ficaram um pouco pesados, um pouco cansados, eles não conseguem mais caçar os coelhos mais ariscos, mais serelepes, mais rápidos de hoje. Ele quis dizer com isso que nós precisamos a cada dia atualizar as nossas formas de discipular, de conviver, de trazer e acolher aqueles que precisam de Cristo. Isso não é nenhum preconceito quanto à tradição, mas a tradição e a modernidade precisam caminhar juntos, compreendendo o seu tempo e compreendendo as referências anteriores, e seguir.
É preciso ter comunhão, é preciso comer junto, conversar, compartilhar o evangelho na vida das pessoas com a nossa vida. Jesus fazia isso. Jesus, mais do que pregava o evangelho, Jesus vivia o evangelho e ele também compartilhava o evangelho. Lembram da história da mulher samaritana? Jesus foi lá e entrou no cotidiano daquela mulher, na beira daquele poço, e ali falaram de água, falaram de cântaro, falaram de família, falaram de pecado, falaram de salvação, falaram de água da vida. E ali o que aconteceu foi que Jesus aplicou a sua vida na vida daquela mulher, e ela foi salva, e muitos ali foram salvos também. Não funciona mais, queridos, dissociar a nossa humanidade do nosso evangelismo, do nosso testemunho. É preciso viver o evangelho, é preciso comunicar o evangelho, é preciso discipular aquele que precisa do evangelho, é preciso vida na vida. Quando os jovens fazem os seus encontros dos pequenos grupos multiplicadores, normalmente fazem na sexta-feira à noite, aquilo ali é muito mais do que aquele encontro isoladamente. Mas, depois daquele encontro, eles continuam se relacionando com seus amigos que estiveram no encontro durante o seguir da semana. E essa vida na vida vai trazendo de forma leve, de forma sincera, de forma clara, o evangelho para aqueles que estão em volta. Às vezes a gente fala do termo discipulado e não entende muito bem o que é isso. Alguém discipula alguém, e alguém é discípulo de alguém quando este que é discípulo segue o seu discipulador, se relaciona com o seu discipulador. É isso que acontece. Alguém discipula a mim e eu discipulo a outro e o outro discipula um outro e o evangelho vai caminhando. A gente só cresce quando é alimentado. As criancinhas pequenas são assim também. O evangelho é tratado nas cartas do Novo Testamento como um leite, e um leite do qual as crianças têm avidez para beber. É preciso que alguém dê esse leite para as crianças na fé. Você pode fazer isso. Você deve fazer isso. A gente cresce com alimento e cresce com motivação. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Abre aí comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Pode ser? Olha lá. 2 Timóteo 2, de 1 a 3. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O apóstolo Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, dizendo, olha, você recebe o meu discipulado e agora você vai discipular outros. Timóteo, o evangelho vai crescer, Timóteo. E isso realmente aconteceu na história, Paulo discipulando. Há muitas formas de preparar esses líderes dos pequenos grupos e talvez você pense assim, puxa, eu também quero abrir a minha casa, a minha sala, para uma noite por semana, durante 2 horas, receber as pessoas que estão interessadas no Evangelho e que nós podemos então ali ter um momento de comunhão, comer um lanchinho juntos, podemos orar juntos, ouvir as necessidades uns dos outros e em amor, com vida na vida, discipular. Essa semana que passou, eu e Magali fomos fazer uma visita a um casal amigo, querido. Chegamos ali
e conversamos, fizemos um lanchinho, né? Tinha aquele cafezinho que sempre tem, né, na casa do brasileiro que gosta de receber. E uma das coisas que esse casal disse para nós assim: pastor Magali, nós queremos abrir a nossa casa para aqui formar uma célula ou um pequeno grupo, para que nós possamos trazer pessoas para, de uma forma carinhosa, aconchegante, que elas conheçam o Evangelho e sejam salvas. Quando a gente faz isso, nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Talvez você pergunte assim: mas pastor, como é que vai ser? Quem é que pode liderar um pequeno grupo? Teria que ser um pastor? Teria que ser um teólogo? Teria que ser um professor? E eu vou dizer para você: não, nada disso. Uma pessoa, para liderar um pequeno grupo, ela apenas precisa conhecer as questões básicas, e há tanta boa literatura simples para explicar como conduzir ali, mas tem que ser alguém apenas que tem compromisso com Deus. Alguém que tem amor pelas almas. Alguém que tem compromisso com a igreja, com a liderança da igreja. Alguém que está compreendendo que Jesus está voltando. E a hora é essa, a hora é essa. Alguém que tenha o coração comprometido com Deus, só isso. E essa visão, pastor, como é que é essa visão dos pequenos grupos se reúnem? E aí? Bom, os pequenos grupos se reúnem e a Bíblia diz o seguinte: eu quero convidar você para ler o que está lá em Atos 1:8, lembra? Atos 1:8, quando Jesus está voltando para o céu, naquele momento de ascensão aos céus, Jesus deixa um recado para os crentes, como eu e como você. Olha só, lembra Atos 1:8? Diz assim: olha, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como Jesus disse isso lá na Palestina, né? Lá em Jerusalém, os confins da terra para Jesus certamente é aqui onde estamos. E Jesus está fazendo uma promessa para aqueles lá de Jerusalém, da Judéia, mas fazendo uma promessa para nós, dizendo: olha, eu deixarei poder em vocês com a presença do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. É por isso que o trabalho, por isso que a evangelização, de uma forma discipuladora, relacional, tem sido tão bem sucedida no nosso tempo, porque o poder de Deus está abençoando esse momento. O Senhor sabe muito bem da urgência de levarmos o Evangelho para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os colegas de trabalho, para os desconhecidos. Jesus está voltando, não é? E essa multiplicação que vai acontecendo dentro dos pequenos grupos, na medida em que esse pequeno grupo vai ficando um pouco maior, ele se multiplica e forma 2 pequenos grupos. E aí se multiplica, e assim vai, e assim vai. É preciso pensar, é o momento em que as pessoas estão ávidas de se relacionar. Elas possam se relacionar e conhecer o mesmo Deus por quem elas estão ávidas também. As pessoas têm um vazio do tamanho de Deus nos seus corações. Você agora deve orar a Deus, dizer a Deus assim: Senhor, a minha casa está aberta para que aqui seja um local de bênção para os meus parentes, para os meus amigos, para os vizinhos, até para os meus desconhecidos, mas que eu vou conhecer. Senhor, que a minha casa seja gerador de bênção e salvação. Você pode abrigar um pequeno grupo na sua casa.
converse com seu pastor, converse comigo, converse com aqueles líderes da igreja que já fazem, converse com os líderes dos jovens que estão fazendo isso, converse com os líderes das mulheres da nossa igreja que já fazem um pequeno grupo há tanto tempo, que tem abençoado tantas pessoas. E você vai ver os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus conhecidos sendo salvos, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E o tempo é agora, porque Jesus está voltando. Jesus quer sentar à mesa conosco. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê capacidade, nos dê amor, nos dê capacidade de compreender a importância disso na nossa igreja neste tempo. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e bondade, perdoa os nossos pecados, Senhor, abençoa a nossa igreja querida, Igreja Batista da Freguesia, abençoa todos esses que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, porque essa mensagem de comunhão, de busca pelo relacionamento, Senhor, da evangelização relacional, Senhor, uma intencionalidade evangelizadora, amorosa, que isso possa tomar conta dos corações e das mentes. Senhor, que a nossa igreja possa crescer. Não crescer para ficar grande, vistosa, ou aparecer na mídia. Senhor, não quero nada disso, Pai. O que eu quero, Pai, é que ela cresça porque pessoas estão sendo salvas. Pessoas estão sendo retiradas dos vícios, retiradas da infelicidade, da perdição e do inferno, para receberem Jesus como Senhor e Salvador e serem salvas, para que elas possam viver eternamente no céu com Cristo. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Abençoa, Senhor, os aniversariantes. Abençoa, Senhor, eu te peço, aqueles que estão doentes, que sejam curados. Abençoe o nosso Brasil, Senhor, que nós possamos viver um tempo ainda de liberdade para, Senhor, propagar o teu evangelho, a tua palavra. Senhor Deus, abençoa, Senhor, os dirigentes do nosso país. Protege os bons, corrige os maus, Pai, eu te peço. Abençoa profissionais de saúde, pastores e missionários. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos sentido nitidamente as tuas bênçãos sobre a nossa igreja. Senhor, querido Deus, que nós possamos ver, Senhor, a tua igreja com uma fé viva, Senhor, viva e pronta, Senhor, para propagar a mensagem salvadora do Evangelho da cruz de Cristo. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, não porque haja merecimento em nós, mas porque nós sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor derramou poder sobre nós, Senhor, para que sejamos suas testemunhas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, uma alegria estar com vocês. Pensem nisso, um pequeno grupo multiplicador na sua casa. Vamos conversar sobre isso, vamos orar sobre isso. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Vemo-nos agora na quarta-feira, no nosso estudo bíblico, oração e ação, estudo bíblico. Até lá.